chupa-cabra deixou pistas. No último episódio, a gente saiu pra fazer a busca do chupa-cabra. Eu falei com vocês que alguma coisa não tava me dando um bom pressentimento. Mas nada se compara ao que aconteceu no episódio de hoje. Era um dia comum como todos os outros. Vocês sabem muito bem como é a maneira que eu considero um comum hoje em dia no meu dia a dia. Ultimamente, com tudo que tem acontecido, eu não consigo nem dizer mais o que pode ser considerado comum. Eu estava tranquilamente brincando com a Safira no pasto até que uma coisa me chamou muito a atenção. Então eu decidi ir até lá para ver o que era. E quando eu chego mais perto, eu me deparo com um buraco enorme no meio do pasto. Agora a pergunta que fica, será que esse buraco foi ou tá sendo usado por alguém? Difícil responder. Saímos de carro para procurar pistas. No lugar que eu estava, eu decidi caminhar para ver se eu encontrava alguma coisa. Alguma coisa que eu pudesse denominar como pista. No momento em que eu estava andando pela estrada, aparentemente estava tudo tranquilo. E esse é o problema. Sim, eu sei que eu deveria estar feliz por tudo aparentemente estar na maior paz do mundo, numa paz mundial. Mas vocês não fazem ideia que sempre quando eu viro as costas, alguma coisa muito ruim acontece. Eu tava achando tudo tranquilo demais. Então decidi correr pra continuar as investigações com o carro. Essa é a cara da minha irmã depois dela ver que a gente desperdiçou uma tarde inteira procurando uma coisa que a gente nem sequer achou. Mas obviamente a gente não desistiu e continuou com as buscas. E a minha missão daí de cima do carro era observar os cantos da estrada pra ver se a gente via alguma coisa que a gente pudesse suspeitar e parar pra olhar. Eu tava bem antenado e eu queria muito saber se a gente ia encontrar alguma coisa, porque eu não queria encontrar, mas ao mesmo tempo eu não queria que todo o nosso trabalho fosse jogado fora. Então eu fiquei entre a cruz e a espada, encontrar alguma coisa e me preocupar, e não encontrar alguma coisa e também me preocupar. E o porquê vocês já sabem. O fato de eu não encontrar nada nesse dia não significaria que as coisas estranhas iam parar de acontecer. E por isso a minha maior vontade era resolver todo esse problema. Comecei a ficar mais atento nos detalhes do horizonte, porque agora a gente tava passando por uma mata. E vocês sabem muito bem que são tantas coisas que podem se esconder no meio do mato e também se camuflar no meio dele. Então eu teria que ser muito observador a qualquer sinal possível. Eu tenho certeza que vocês também seriam, mas como vocês não estão aqui comigo hoje, nesse local, eu preciso muito que vocês prestem muita atenção no vídeo, que qualquer sinal estranho que vocês observarem e passar despercebido pelos meus olhos, por favor, me avisem nos comentários. A gente já tinha percorrido muitos quilômetros e agora eu tava chegando no caminho de casa. Eu já tinha dado essa busca como encerrada, mas eu não imaginava que isso poderia acontecer logo após a gente ter saído daquele local. A gente só tava a alguns metros do caminho de casa, até que o meu pai parou o carro. Parecia que ele tinha visto alguma coisa lá do outro lado. Eu fiquei sem acreditar porque foi exatamente isso que eu tinha dito pra vocês. Eu não posso virar as costas que alguma coisa acontece. Mas a gente decidiu que não ia voltar lá porque a gente tinha acabado de percorrer um caminho muito grande e já tava muito tarde. A gente chegaria à noite. A gente até poderia ter voltado, mas são muitos quilômetros, o que se tornava meio inviável pra aquele momento e pra aquela situação. Então, mais inteligente mesmo seria fazer o que a gente tava fazendo, seguir o caminho de casa e no dia seguinte a gente iniciar uma busca nova com base naquilo que a gente tinha visto. Era uma quarta-feira comum como qualquer outra. E eu tava a caminho do curral pra levar o meu cavalo pro pasto. A investigação que eu disse pra vocês no dia anterior seria feita na tarde desse dia. Eu já tava indo até o curral pegar o meu cavalo pra levar pro pasto, mas eu tava com uma sensação meio ruim. Sabe aquele aperto no peito que você sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas não consegue ter certeza do que é? Exatamente o que eu estava sentindo nesse momento. No momento em que eu já ia pegar o meu cavalo, eu me deparei com uma coisa muito estranha lá na frente. E naquele momento eu já tinha certeza que tinha alguma coisa errada. Eu me deparei com essas penas espalhadas pelo caminho que eu achei muito estranho. Mas como não era a primeira vez que eu tinha visto algo do tipo, eu decidi deixar pra lá, até porque eram poucas.
Se fosse algo pra se preocupar, o estrago teria sido bem maior. Esse foi o meu pensamento até eu encontrar mais uma logo à frente, como se fosse uma trilha dela. Mas eu não queria deixar essa energia poluir a minha mente, então decidi seguir em frente e apenas levar aqueles pro pasto. Essa era minha cara levando meu cavalo pro pasto na maior desconfiança do mundo. Até porque, apesar de tudo, não dava pra fingir que nada aconteceu. Mas a única coisa que eu decidi fazer foi seguir em frente, levando meu cavalo pro pasto e tentando não pensar em nada daquilo naquele momento. Até porque a gente tinha uma investigação pra fazer mais tarde e eu não queria deixar minha mente tão carregada. Então eu só decidi seguir em frente. Eu tenho certeza que se fosse vocês, fariam a mesma coisa, porque essa é a coisa mais inteligente a se fazer nesse momento. Eu deixei o meu cavalo no pasto, mas eu percebi que os cachorros estavam latindo muito, então eu decidi virar pra ver o que era. No momento que eu me virei, eu tive uma surpresa um tanto desagradável. E eu espero que vocês estejam preparados pra ver isso comigo agora. Naquele momento aquilo nem parecia real, porque eu jurava que eu não ia encontrar nada do tipo. E foi quando eu percebi que realmente tinha alguma coisa errada. Porque cá entre nós, essa quantidade de pena espalhada no chão não é nem um pouco normal. E foi aí que eu realmente percebi que a gente não tá sozinho. E eu fico imaginando se todo esse tempo que a gente fez essa investigação, essas duas investigações que foram feitas ao longo desses 2 dias, se a gente tava sozinho ou tinha alguma coisa vigiando a gente. Nós estávamos procurando a coisa ou a coisa estava nos procurando? Isso é realmente um mistério que, pelo que parece, está muito longe de acabar. Sobre 4 rodas, sobre 2 pernas, ou super atento a qualquer tipo de movimento que esteja tendo no horizonte. Isso não é um caso qualquer, isso não é uma coisa qualquer que a gente pode simplesmente deixar pra lá depois de ter se assustado. A gente não pode deixar pra lá depois de ter visto uma coisa muito estranha e assustadora e fingir que nada aconteceu. Se fosse vocês, o que vocês fariam? Dariam prioridade ao caso ou deixariam pra lá com medo de alguma coisa acontecer com você? Porque, galera, cá entre nós, isso simplesmente não é um caso isolado que acontece uma vez ou outra. Isso tem acontecido com muito mais frequência do que eu gostaria que acontecesse. A gente investigou um tempão na mata, passou pela mata inteira e não viu nada. Mas quando a gente simplesmente tá chegando em casa, alguma coisa lá do outro lado aparece, isso não faz sentido nenhum. Parece que alguma coisa tá vigiando os nossos passos e sabe a hora exata que a gente vai chegar em cada lugar. E é por isso que eu digo com toda certeza do mundo pra todos vocês. Isso realmente não é um caso comum. Isso é nada mais, nada menos que o mistério do chupa-cabra.